Olá pessoal, continuando o nosso estudo sobre PGs, no vídeo anterior, e é importante que você esteja com esse vídeo anterior em mente, porque o que a gente fez lá, a gente vai usar um gancho para começar essa aula daqui. Nós falamos no vídeo anterior sobre a soma dos termos de uma PG finita, quando a PG tinha um começo e um fim bem definidos, do A1 até o AN. Nós montamos na semana passada uma fórmula, na aula passada, uma fórmula para somar os termos dessa PG sem ter que de fato somar um a um e ser menos trabalhoso. Na aula de hoje, nós vamos discutir um pouquinho, algo um pouco mais abstrato, que é a soma dos termos da PG infinita. Ou seja, quando você estiver trabalhando com uma PG que tem ali um começo bem definido, mas ela segue infinitamente depois, ela não tem um final bem definido, em algumas situações específicas, mesmo assim dá para somar os termos dessa PG. E é um papo meio filosófico que a gente vai acabar tendo na aula de hoje. Eu espero que ao final desse vídeo você esteja assim. E depois você consiga abstrair um pouquinho mais e entender mais o que essa fórmula está dizendo, tá? Porque já pela primeira vez, acho que no seu estudo, você vai começar a mexer com coisas infinitesimais. Então vamos para a aula propriamente dita, só para vocês entenderem. Lembrem-se que no vídeo anterior, qual foi a estratégia que nós usamos para provar a fórmula da soma dos termos de uma PG finita? Nós pegamos a soma dos termos, que naquele momento era Sn, porque era a soma de n termos. Aqui eu não pus o n, porque ó, a minha PG é infinita. Eu não defini um final para ela. Eu quero somar os infinitos termos dessa PG, não é? Aí nós trocamos a escrita de todos os termos dessa soma pela fórmula do termo geral, lembra? Vamos escrever todos de acordo com o termo geral. Então o A1 é A1 mesmo, o A2 vira 1Q, o A3 vira 1Q quadrado e assim por diante. Nós chamamos essa expressão de expressão 1. Depois nós fizemos um truque que foi pegar essa expressão 1 e multiplicar os dois lados por Q. O lado esquerdo, ao ser multiplicado por Q, fica Q vezes S. Já o lado direito fica assim, ó. Esse fica 1Q, esse aqui vai virar 1Q quadrado, esse vai virar 1Q ao cubo e assim infinitamente. Essa era a expressão 2. E nós chegamos na fórmula final ao fazer uma expressão menos a outra. E a ordem que nós escolhemos lá foi fazer a 1 menos a 2, mas podia ser a expressão 2 menos a 1. Não tem problema nenhum fazer isso, não. Mas fazendo de novo a expressão 1 menos a expressão 2, o lado esquerdo eu já montei, olha só. O lado esquerdo vai ser, ó, expressão 1 menos a expressão 2. S menos Q vezes S, tá aqui. Agora observe o que vai acontecer do lado direito. Vocês lembram o que aconteceu na outra aula? O que aconteceu foi que o A1Q cortou com a 1Q. Por que ele corta? Porque está fazendo uma menos a outra. Então esse aqui vai trocar de sinal, ó. O A1Q quadrado cancela com a 1Q quadrado. Quem vocês acham que é o próximo termo aqui, ó? Seria A1Q ao cubo. O que você não está vendo aqui, que vai cancelar o A1Q ao cubo. E qual vai ser a diferença dessa fórmula para a anterior? Na anterior, aqui, ó, na sequência 2, tinha um último termo que sobrava. E nessa expressão aqui não vai ter, porque as duas são infinitas. E a cada novo termo que eu colocar aqui, surge um novo termo aqui também. Olha, quem seria o próximo aqui, ó, depois desse risco já invisível? Seria A1 que é a quarta e o próximo aqui, A1 que é a quarta. Então eles vão, o fato dela ser infinita, na verdade, ajuda a gente, porque os termos vão se cancelando infinitamente. Mesmo a PG sendo infinita, veja que esse truque é tão potente que ele fala assim, não estou nem aí se essa PG é infinita e se essa é infinita. Porque como as duas são infinitas e elas vão se cancelando infinitamente, eu sei que aqui para o final nada vai sobrar. Vamos discutir isso um pouquinho depois ainda, tá? Mas a princípio, no final, nada vai sobrar. A única coisa que sobrou do lado direito, veja depois da igualdade, ó, essa expressão cancelou inteira e na expressão de cima só sobrou o A1. Agora, só fazendo continha aqui, ó, põe o S em evidência. Vai ficar S que multiplica 1 menos Q igual a A1. Passa esse parênteses dividindo. S igual a A1 sobre 1 menos Q. Tá aqui, ó. Essa é a fórmula que calcula para mim a soma dos termos de uma PG se a PG for infinita. Como que era a fórmula do vídeo passado? Aqui na parte de cima tinha um parênteses, logo aqui, não tinha? Era 1 vezes 1 menos Q elevado a n. Foi só tirar o parênteses. O resto da fórmula ficou igualzinha, ficou a 1, e a parte de baixo da outra fórmula também é 1 menos Q. Então essa é a fórmula que soma os termos de uma PG, se essa PG for infinita. Há controvérsias, eu sei.
Vamos já chegar em uma delas, depois a gente volta para debater algo que falta para explicar aqui ainda. Olha esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui, ó. Uma PG infinita. Calcule a soma. 1 mais 2 mais 4 mais 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Quero somar os infinitos termos daquela PG. Se eu aplicar essa fórmula, não vai sair do vídeo xingando agora ainda. Espera eu terminar a conta para vocês entenderem onde eu quero chegar. Se eu aplicar essa fórmula lá, olha o que eu vou ter. S igual. Quem é o A1? É 1 dividido por 1 menos Q. Veja, por 1 menos Q. Quanto é a razão dessa PG, que é o quê? 2. Então fica 1 sobre 1 menos 2. Isso vai dar 1 sobre menos 1, que dá menos 1. Agora sua cabeça bugou de vez, né? Porque veja só. 1 mais 2 mais 4 mais 8, 16, 32. São vários números positivos que estão crescendo o tempo todo. Eu estou afirmando para vocês que se eu somar esses números, o resultado final vai ser menos 1. Isso não faz o menor sentido. Como é que você soma vários números positivos que estão sempre crescendo e eu venho aqui falar para vocês que a soma deles é negativo? Será que o número ficou tão grande, mas tão grande que ele deu a volta e chegou no menos 1 de novo? Não tem lógica, né? Então isso aqui está errado, gente. Mas não quer dizer que essa fórmula aqui em si está errada. O que isso quer dizer é o seguinte: se você somar uma PG infinita de números positivos que está sempre crescendo, você não tem conta nenhuma para fazer. O resultado dessa soma é infinito. Ela não, você diz que essa sequência não converge, ela não dá um valor específico. Vai dar infinito, ela está crescendo infinitamente. O que acontece com essa fórmula aqui, o segredo de novo está aqui. A gente falou agora há pouco que à medida que as duas sequências vão crescendo, elas crescendo em número de termos, tá? Elas vão aumentando em número de termos. Cada novo termo que surge aqui, surge um aqui, eles vão lá e cancelam. Isso é verdade. Só que note que faltou comentar uma coisa importante. É verdade, cada termo novo aqui dá um termo novo aqui. Só que essa sequência 2 está sempre um passo na frente da sequência 1. Veja, não é? Ó? Porque a sequência 1 ela partiu do A1 e foi multiplicando por Q. Já a sequência 2, ela partiu do A1Q e foi multiplicando por Q. Ela partiu do segundo termo aqui, ó. Então ela está sempre um passo na frente. Então é verdade que esse cancelamento acontece. Mas quando esse cancelamento acontece, essa sequência aqui, ó, sempre vai deixando no final dela um pequeno resíduo. Esse cancelamento ele vai acontecer, mas no próximo termo. Então, na hora da conta propriamente dita, veja um exemplo aqui, ó. Com o que eu tinha escrito, quando eu escrevi 3 termos aqui, eu até consegui cancelar o A1, que é o cubo, mas eu tive que me remeter a perguntar assim, quem seria o próximo daqui, ó? Quem seria o quarto termo? Então, eu preciso dar um passo além com a sequência de cima para cancelar de baixo. Esse resíduo ele só pode ser ignorado quando ele está cada vez mais se aproximando do zero. Aí ele não faz diferença na conta. Mas se esse resíduo está ficando grande, ele faz diferença na conta. É o que acontece aqui, ó. Se você fizer esse esquema aqui manual, numa sequência como essa, você vai descobrir que o resíduo, ou seja, o próximo termo que está sendo ignorado aqui, ele é muito grande, a sequência está crescendo. Ele faz diferença no resultado. Aí ele gera umas imperfeições como essa. Você não pode usar essa fórmula numa PG desse tipo. Você só pode usar essa fórmula e só faz sentido falar sobre uma soma convergente de uma PG infinita quando a razão dessa PG for um número compreendido entre menos 1 e mais 1. Em resumo, quando você tem a razão, um número compreendido entre menos 1 e mais 1, você tem implicitamente a garantia de que os valores dessa PG, os termos dessa PG, vão estar sempre se aproximando do zero. Eu não disse que positivo, eu não disse que negativo. Eles vão estar sempre caminhando em direção ao zero. Aí esse resíduo aqui, ó, não faria a menor diferença na minha conta. Como é o caso desse segundo exemplo. Olha esse segundo exemplo. Calcule. É uma PG, veja só. 0,9 mais 0,09 mais 0,009. Tá vendo o que está acontecendo? É uma PG e a razão dela é 1 sobre 10. Porque eu estou sempre dividindo por 10 para gerar os próximos termos. Posso calcular a soma dos termos dessa PG dessa forma? Pela fórmula? Essa eu posso. Vai dar bonitinho. Vai dar mais uma bugada, mas é algo interessante que eu quero discutir com vocês. Ó. Eu posso aplicar pela fórmula que vai ser. Olha a fórmula. A1, quem é o A1? 0,9 dividido por 1 menos que, acabamos de falar, só olha a razão, ó, é 1 sobre 10. Mas põe em decimal 1 sobre 10. 1 dividido por 10 vai dar 0,1. Então eu vou escrever aqui, ó, 1 menos 0,1. Pessoal, novas coisas para se odiar na pandemia. A bateria da câmera acabar no meio da gravação.
E tava surgindo uma luzinha ali, eu vi que isso ia acontecer, era uma tragédia anunciada já. Mas voltando onde a gente parou, ó. A gente ia fazer a conta aqui embaixo, não era? 1 menos 0,1 dá 0,9. Então eu tenho 0,9 em cima e 0,9 embaixo. Olha, é o mesmo número. Cancela um com o outro, dá 1. A soma dos termos daquela PG ali, de fato, dá 1. Isso é algo interessante para matemática, dá uma bugadinha na cabeça da gente, porque se você não fosse usar fórmula nenhuma, fosse só somar mesmo na mão esses caras aqui, ó. Se você pegar 0,9 e somar nele o 0,09, veja, você só vai acrescentar um 9 aqui no final. Quando você for somar esse próximo, você vai acrescentar mais um 9 no final. O que você pode perceber aqui nessa PG aqui, ó, é que se você for somando todos os termos, ó, o primeiro é 0,9. Aí soma o segundo termo aqui agora. Ele não vai interferir nada nesse 9 aqui, ó, porque nos dois primeiros dígitos é 0 e 0. Mas aí vai surgir um 9 a mais no final, ó. Agora soma esse aqui junto, ó. Ó, os três primeiros dígitos, 0,00. Ele não vai mudar nadinha aqui. Tudo zero que vai entrar aqui embaixo. Aí vai entrar um 9 a mais no final. Então, se você for somando todos os termos dessa PG e ela de fato for infinita, você vai ter esse resultado aqui, ó. 0,999999, infinitos 9 aqui. E a gente acabou de descobrir e provar que, por incrível que pareça, isso agora tá certo, não é pegadinha não. Essa dízima infinita que termina em 9 aqui é exatamente a mesma coisa que o número 1. O 0,9999 e o 1 são a mesma coisa. Você consegue provar isso olhando para essa ideia de PG aqui, e você consegue provar isso de vários outros jeitos interessantes, que até fogem um pouquinho da aula, mas uma que eu gosto bastante, deixa bem claro para a gente, é você olhar para essa conta, tá? Para essa fração aqui, ó. Se for o caso, põe na calculadora, mas você deve lembrar, é a fração que mais aparece. A dízima que mais apareceu para vocês até hoje fazendo conta foi a dízima do 1/3. Você deve se lembrar que o resultado disso aqui é 0,3333 infinitos 3. É ou não é? Mas é fundamental dizer o seguinte, não são 5 números 3, não são 1000 números 3, são infinitos números 3. Esse é o segredo daqui. Você sabe que essa coisa é verdade, não é? Se você multiplicar os dois lados dessa igualdade por 3, olha o que vai acontecer. Vou multiplicar o lado esquerdo por 3, vou multiplicar o lado direito por 3. O lado esquerdo, 3 vai cancelar com o outro, deu quanto? 1. O lado direito, cada número 3 que você multiplicar por 3 vira 9. Então, o 0,33333 vai virar 0,99999. Mas aí vão dar infinitos 9 aqui no fim. Isso, de novo, dá uma bugada no nosso cérebro. Fala assim, não, mas eu tô vendo que são diferentes. Mas entendam, gente, não é diferente. É de fato igual. Só que a sua suspeita, ela tá justamente nesse resíduo que a gente conversou aqui agora há pouco sobre ele. Você sabe que esse resíduo existe. Só que se esse resíduo tá ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, e a sequência é infinita, isso é fundamental falar. Por mais que essa esteja um passo na frente, você sabe que as duas são infinitas. Então essa outra aqui já está dando um novo passo. E assim que ela dá um novo passo para achar um novo termo, ela cancela esse aqui. E assim por diante, vai seguindo esse ciclo de cancelamentos infinitos. Tudo bem? Eu sei que esse tema é um pouquinho pesado quando se fala de ensino médio, mas pensa aí um pouquinho, digere um pouquinho essas fórmulas. Na semana que vem a gente vem mais para aplicar, fazer aplicações dessas duas fórmulas em problemas, tá? Por hoje é isso, pessoal. Tchau, obrigado e até o próximo vídeo.